Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E a gente tem um convidado super especial hoje nesse programa, que é o Wagner Mota. Seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, boa tarde para o público, boa tarde, Ju. Muito obrigado pelo convite e espero ter um podcast bem legal. Eu que agradeço ao aceite desse convite, desse desafio, porque às vezes, como eu já falei para vocês várias vezes, né? O meu convidado, às vezes eu nem conheço ele, a gente se conhece aqui no estúdio. E é um desafio novo, né? Da gente estar trazendo alguns assuntos diferentes, pessoas diferentes, com jornadas. E eu gostaria muito hoje que a gente começasse esse programa contigo te apresentando, Wagner, para o público que não te conhece, para saber um pouquinho da tua história, né? A tua formação, inclusive. Bem bacana. Vou contar um pouco sobre mim, então. Eu sou o Wagner Mota, né? Sou nascido em Pelotas, então vim morar em Caxias com 6 anos. Sou praticamente caxiense, estudei em escola pública minha vida inteira e até a faculdade que acabei estudando na UX. Sou formado em Ciências Contábeis, com MBA pela FGV e mais alguns cursos pelo mundo. Uhum. Mas, da minha formação profissional, eu acabei começando como office boy de um escritório, vinculado à vinícola que trabalho hoje, que sou o CEO, mas trabalho lá graças à minha mãe, no fim das contas, porque quem mandou o currículo foi minha mãe. 17 anos, estava em casa ali, né, tinha recém terminado a escola, pouco antes de começar a faculdade, mandou o currículo, comecei como office boy, tive uma trajetória nesse escritório por 2 anos. Enfim, quando um dos proprietários, o Marçal, me chamou para trabalhar com ele, enfim, eu era um auxiliar dele, um assessor, fazia de tudo e um pouco. Inclusive, comecei a trabalhar na Jolimon nesse período. Então, nesse período, a Jolimon era uma empresa bem menor que hoje, era em torno de 30 funcionários. Isso aí está falando em 2012, já são 12 anos que eu estou lá. Então, nesse período, durante 5 anos, eu trabalhava para a Jolimon e para o escritório, fazendo diversas atividades entre os dois. Trabalhei em financeiro, contábil, fiscal, pessoa física, ajudei na produção, inclusive nas parreiras, entreguei mercadoria, vendi, ou seja, fiz de tudo um pouco nesse período. Que show! E toda essa diversidade, querendo ou não, agrega, né? Principalmente nessa visão que tu traz hoje para a tua atuação, para os negócios, né? Que é uma forma diferente de ver, que nem tu estava falando. A minha formação, a gente falando nos bastidores, né? Que a minha formação contábil me traz hoje uma forma mais tranquila e simples de ver os números, né? Exato, esse início da contabilidade traz uma base fantástica. Esse curso, ele traz um embasamento sobre toda a área administrativa, questão de dados, números, que tu leva isso para toda a vida e para qualquer área que tu vá. Exatamente. Então, eu tendo essa base administrativa contábil, o que hoje eu acabei migrando para mais comercial, mas eu consigo ter esse lado. Então, unindo os dois, consigo conversar com as duas pessoas sobre isso e também alinhar elas, né? Porque às vezes a pessoa do comercial não entende muito da parte administrativa e do administrativo não entende o lado comercial. Tanto que isso sempre tem uma briga normalmente nessa empresa, né? Então, tendo essa base dos dois, isso facilita muito. Então, isso foi uma grande vantagem na minha trajetória, porque eu consegui analisar o todo, não só analisar uma parte do processo. E também as várias atuações que tu teve ao longo desse caminho, né? Por experienciar em áreas diferentes, também te trouxe todo esse conhecimento, essa bagagem, né? Exato, a oportunidade de começar na Jolimon pequena, quando tu é menor, tu acaba fazendo de tudo um pouco, né? Tu tá precisando de alguém na produção, vai lá ajudar, planejamento, tem que pagar a conta, enfim, isso aí trouxe um conhecimento de todas as áreas que usa até hoje, né? Claro, hoje um tamanho maior, mas o conhecimento que tem ali, ele não se perde, né? Isso fica pro resto da tua vida, então tu consegue conversar com todo mundo. Inclusive para uma pessoa que é inovadora, né, ou que está buscando um crescimento, expansão, é muito importante essa curiosidade, né? Ficar instigado com algumas coisas, querer saber das coisas, isso é muito importante. O empreendedor tem que ser curioso, porque se tu não é curioso, tu não vai atrás da novidade, não quer trazer coisas novas, não quer fazer diferente. A curiosidade te instiga sempre a melhorar, a procurar outras coisas, e isso aí fez muita diferença. Porque às vezes tu vê um problema, mas pode ser que ele não seja da tua área. Mas tu for atrás, ter curiosidade, querer resolver, tu vai ter aquele conhecimento. E o que fica para nós em toda a vida é o nosso conhecimento. Isso ninguém tira da gente. E quanto mais conhecimento e estudo estiver, isso sempre vai ser um diferencial. Isso nunca se perde.
conhecimento é muito importante. A gente tem que cada vez mais incentivar isso, tanto nas empresas do Brasil, quanto do nosso meio como um todo. Incentivar as nossas crianças a estudar, que isso vai trazer cada vez mais um país melhor. Exatamente, até ser bastante curiosos, né? Porque para inovar a gente precisa ter essa curiosidade, ter essa inquietude, né? Exato, é não aceitar muitas vezes. Não, mas por que é assim? É o porquê, porque... O pensamento crítico, né? Como eu falo. Exato, porque às vezes tu vê um processo ou um problema daquele jeito, sempre foi feito assim. Tá, mas ter a curiosidade de tentar fazer diferente, tentar aprender mais sobre aquilo. Essa curiosidade que vai nos levar adiante. E a curiosidade, a gente está sempre na Jolimon, a gente é um eterno curioso, porque a gente quer sempre inovar, fazer um pouco diferente, testar um pouco o setor. Porque o mercado do vinho tende a ser um mercado tradicional. Ele não é um mercado de curiosidades. Ele é um mercado que o quê? Ele é uma tradição já milenar, então tende essa tradição se manter. Porém, a gente tem cada vez mais novas gerações. As novas gerações são muito diferentes e cada geração muda. Então, a gente tem que se adaptar a elas, trazer coisas novas, procurar, às vezes, facilitar um pouco também. Para quê? Para gerar curiosidade nas pessoas. Porque, também, se a gente complica, às vezes afasta o próprio curioso. Porque, isso é um pouco complicado demais. Então, o descomplicar também faz a diferença. Exatamente esse olhar para os novos consumidores, o mercado que está muito dinâmico, mas eu quero fazer esse link aqui, quero puxar um pouco disso, né, que esse teu olhar e isso que tu trouxe, né, de estar olhando para outros mercados, estar buscando, hoje tu tá com um desafio, né, no cargo que tu ocupa hoje, né, fazem quantos anos que tu tá hoje como CEO da Jolimon? Agora, metade do ano, eu completo 5 anos como CEO. Já tem uma longa trajetória aqui, mas tu trouxe um resultado também exponencial para a empresa em pouco tempo, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa questão, porque eu acredito que esse teu olhar que fez uma grande diferença também na condução e no direcionamento, né, desses resultados. Porque a empresa, ela é uma empresa tradicional, né, como tu mesmo falou, tem 75 anos, 75 anos. Então, é uma empresa já que tem uma trajetória bem... mudanças, né, ao longo de todo desse período. E tu trouxe um novo olhar que deu uma alavancagem, assim, um diferencial no mercado. Queria que tu trouxesse um pouquinho disso. Exato. A Jolimon é uma empresa, como tu comentou, de 75 anos, né, foi fundada por um francês que veio morar aqui no Brasil e fundou a vinícola em Canela. Ele foi proprietário até o seu Hernani adquirir ela, o seu Hernani brasileiro daqui, que é proprietário desde 87. Então, é uma vinícola tradicional. E ela seguiu por muito tempo esse caminho tradicional que todas fazem. Até por volta de 91, ela vendia para supermercados, restaurantes, lojas especializadas. Em 91, o seu Hernani decidiu que iria vender só ao consumidor final. Então, essa foi a primeira grande mudança da Jolimon. Então, ela virou um produto exclusivo para venda direto ao consumidor final. Inclusive, em 91, ainda nem nascido ainda. Então, já estava rodando o negócio, né? Já estava rodando. Uma decisão dele em 91, quando era nascido. Acho que a mãe nem planejava ali. Acabou impactando em todo o futuro. Sim. E em 2019, quando eu assumi a Jolimon, ela ainda vendia consumidor final, continuou com essa tradição, mas ela focava muito no produto, como toda vinícola faz. Geralmente as vinícolas ou as empresas focam no produto, mas a gente tem que focar no consumidor. O que o consumidor quer? O consumidor quer viver experiências, quer viver momentos, quer ter momentos diferentes, ainda mais quando está em Gramado e Canela. Nas tuas férias, tu quer viver um momento legal, algum momento que vai lembrar para o resto da tua vida. E o vinho tem muito da tradição, só que a gente linkou? Bom, eu tendo experiências, uma visitação diferenciada, com degustação e trazendo cada vez mais experiências, as pessoas vão querer conhecer. E quando elas têm uma experiência, elas têm uma memória afetiva melhor. Então, inclusive, o teu produto fica num lugar diferente do teu cérebro. E quando tu tomar aquele produto depois, tu vai trazer aquela memória e vai te trazer um sorriso no rosto. Porque tu está lembrando uma memória que tu teve de uma viagem legal. Às vezes pode ser lua de mel, ou uma viagem de férias, ou para conhecer um lugar novo. Então, isso ocasionou o quê? Que a gente tinha que focar em experiências e no consumidor. Então, essa guinada de chave da Jolimon, focar nas experiências e trazer o consumidor do vinho para a Jolimon. Mas o mercado brasileiro ele é muito maior
de pessoas que não são tão entendidas do vinho do que de pessoas que realmente entendem, estudam e são tão aprofundadas no mercado do vinho. Então, o que a gente vendeu? Bom, se eu fizer experiência para as pessoas tanto que conhecem quanto não são tão entendidas do vinho, eu vou atingir um público muito maior. E, além disso, quanto mais pessoas a gente colocar no mundo do vinho, querer que elas consumam, consequentemente, o mercado aumenta, todo mundo ganha. Então, a gente precisa colocar mais pessoas no mercado do vinho. Mas, voltando às experiências, então a gente começou com essa visitação bem focada em uma visitação sensitiva, questão de curiosidades do mundo do vinho, história da Jolimon e a degustação final, que é o principal momento, né? É o grande brinde, né? É o encerramento. Inclusive, como já tínhamos falado nos bastidores, né? Eu tive a oportunidade de experienciar essa degustação, essa visitação, e que tem todo esse envolvimento, né? Até as neurociências, elas nos mostram isso, né? Que até mesmo as histórias acabam nos envolvendo, né, nesse emocional e tudo mais, e trazem aí um impacto forte. Inclusive, eu acho que vocês atuam muito também na parte do e-commerce, né? Vocês têm muitos clientes espalhados pelo Brasil. Exato. Como a gente recebe turistas do Brasil inteiro, né? Nós temos um e-commerce / pós-vendas, que são 40 meninas atendendo os nossos clientes, fazendo revendas para eles. Por quê? A primeira contato dele com a Jolimon muitas vezes é na vinícola ou nas lojas. A gente faz um cadastro e, consequentemente, a gente entra em contato com esse cliente para ver como foi a experiência, se está tudo ok, se ele não precisa de mais produtos. Então, hoje é uma vertente muito forte nossa, essa do e-commerce pós-vendas, mas ele começou em 2006. Então, já é um canal que tem 18 anos, já está bem consolidado dentro da Jolimon e hoje é um canal bem considerável. Mas, nas experiências, o que a gente foi? Bom, se ele gosta dessa, por que a gente não pode trazer mais experiências para a Jolimon? Então, dentro disso, nós temos hoje piquenique, pode fazer em meio às parreiras, questão da pisa das uvas. Pisa das uvas é tradicional na nossa região, mas normalmente durante a época da vindima, época da safra, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O que a gente inovou na Jolimon? A gente faz pisa das uvas o ano inteiro. Então, tu pode vir em qualquer época do ano que nós vamos ter essa experiência para você realizar lá. Então, é bem divertido isso, porque é uma coisa que remete a como era feito o vinho antigamente e tu viver essa experiência agora. Além, claro, lá nós podemos fazer casamento, festas. Sim. Então, cada vez a gente vem... também. Exato, cada vez a gente vem aumentando mais experiências para agregar e cada vez agradar mais o nosso público e manter ele fidelizado. Muito interessante. E vocês também estão buscando várias inovações. Hoje a gente tem até no mercado muita coisa nova que está chegando, né, desde a produção, né, da uva, para a colheita da uva, né? E o que tu percebe que o mercado dessa área do vinho está se movimentando hoje? Tu já trouxe, né, a questão do foco do cliente que a gente estava falando anteriormente, né? E o que tu acha que estão sendo buscadas coisas novas para inovar? Né? Eu acho que um dos pontos é a experiência que tu falaste, né? Exato. Cada vez mais as vinícolas têm se atentado para isso, mas de uma maneira, na minha opinião, ainda um pouco devagar. Por quê? Porque ainda tem muito da tradição do produto. Então, se a gente conseguir democratizar um pouco mais o produto para as pessoas, elas vão ter uma forma de entrar nesse mundo mais fácil. Então, a forma da visitação, do enoturismo, de conhecer o mundo do vinho, é uma forma de trazer novos entrantes. Então, o mercado como um todo, as vinícolas daqui principalmente, a gente conseguindo fazer isso, a gente vai fazer o mercado crescer como um todo. Mas dentro das inovações, hoje tem muita inovação de questão de uvas também, às vezes cruzas entre uma e outra para trazer um produto, ou uma forma de vinificação diferente. Por quê? Porque as pessoas são sedentas por novidades também. Então, o ser humano é assim, né? Adora uma novidade. Exato. Então, tu ter novidades de produtos, coisas diferentes, acaba agradando também e fazendo o teu consumidor, às vezes, recomprar, querer uma experiência, trazer um produto novo. Mas o mercado do vinho, ele não tende a ser tão inovador quanto outros mercados. Ele ainda é um mercado muito tradicional. Então, acho que ainda precisa de evoluir bastante nesse sentido, né? Exato, porque no fim das contas, o que a gente tem que vender é o que faz sentido para cada consumidor. E o que faz sentido para cada consumidor é muito diferente. Para um consumidor,
O sentido do vinho pode ser todo aquele ritual, decanter, ter aquele tempo, e vai beber só num momento especial. Enquanto para outras pessoas o sentido do vinho é o quê? É uma alegria, é uma coisa, eu quero só beber. Às vezes estou tomando, jogando, vendo futebol, enfim, como a gente tem o mercado da cerveja, né? O mercado da cerveja ele é bem mais descomplicado em relação ao vinho. Inclusive, agora você falou de cerveja, vou fazer um gancho lá. Mas vocês também produzem cerveja? Porque você tem alguns outros produtos, né? Cerveja não. A gente tem cerveja, né? temos cervejas, enfim, que é produzida por uma empresa do grupo dentro do ecossistema. Então, cervejas artesanais, hoje a gente já está com mais de 8 rótulos de cerveja artesanais. Por quê? E também temos destilados, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas não querem só tomar o vinho. Às vezes tu gosta de vinho, a outra gosta de cerveja, o outro quer um licor. A gente quer comprovar que eles podem conviver em harmonia. Tu não precisa iniciar a noite também só com uma bebida e seguir ela a noite inteira. Já pensou que legal tu fazer uma janta enquanto tu tá com um aperitivo, tu tá tomando uma brute, aí com uma carne, depois tomando um Cabernet Sauvignon, finaliza com uma sobremesa tomando uma moscatel, e depois disso para fechar um licor. E enquanto isso, quem estiver tomando drink pode tomar com gin, entende? Então as bebidas elas podem conversar entre si. Uma experiência completa, né? Exato. E agrada todo mundo, né? Exatamente, muito legal. E me conta um pouquinho dos teus desafios, assim, quando tu acabou abraçando inicialmente esse desafio lá atrás, né? 5 anos atrás. O que tu viu hoje, assim, que é mais desafiador ainda dentro desse teu trabalho? O que é mais desafiador? É seguir fazendo diferente. É seguir não fazendo o que todo mundo faz. Quando tu faz algo diferente, os outros tendem a copiar. Mas tu foi o primeiro a fazer. Então tu pode seguir inovando dentro daquilo ou trazendo cada vez mais coisas novas. O que tu não pode é se manter às tuas amarras. O que deu certo há 5 anos atrás não é certeza de sucesso hoje. Por quê? Porque o mundo é muito globalizado hoje. Tudo evolui muito rápido. Então, como tudo evolui muito rápido, você tem que estar sempre atento. E estar sempre atento é estar sempre inovando, nunca se contentar. É aquela curiosidade que a gente comentou, de querer sempre perguntar por quê. Mas será que continua assim? Será que vai continuar dando certo? Sucesso no passado não é certeza de sucesso no futuro. Então, o meu desafio é sempre estar querendo inovar, trazendo coisas novas, entendendo o que o público quer e estar sempre atento com ele. E a melhor forma de fazer isso é sendo turista também. Então, por isso, eu sou um grande turista de Gramado e Canela. Eu, seguido, estou lá vivendo as experiências como turista, conversando com o público. Porque tu tira muitas informações do teu público consumidor. Ele te dá tantos argumentos, tantas ideias, insights que tu tem um mar gigante de pessoas para te dar insights. No caso da Jolimon, são mais de 200 mil pessoas visitando a vinícola. Então, imagina 200 mil pessoas dando ideias. Então, a gente tem uma base para acolher, gigantesca. Então a gente tem que consumir essa base, entender ela e seguir inovando, seguir trazendo coisas novas e seguir melhorando o que já é feito. Tu busca inovação aberta a campo, literalmente. Exato, a campo mesmo. Porque tu tem que ouvir o teu consumidor. Claro, com certeza. Não adianta eu do escritório achar que eu sei o que o consumidor quer. Eu preciso conversar com ele. Sim, exatamente. Ele vai te trazer. E como que tu consegue fazer esse alinhamento com o teu público interno? Né? Porque para ter esses resultados que vocês estão tendo hoje, que tem uma progressão, né? Uma história progressiva aí, de expansão, de crescimento, tem que ter esse alinhamento interno também com o público, né? Colaboradores, líderes, coordenadores, para que as coisas funcionem, né? Como hoje que o pessoal consegue abstrair toda essa visão? Como ter uma cultura muito forte. Tu tem que ter essa cultura dentro da empresa, que a gente chama de jeito Jolie lá. Então, isso a gente tem diversos valores que cultuam isso e a gente passa para todas as pessoas. Inclusive, a cada 2 meses, todos os novos funcionários, eles têm um onboarding comigo, com os outros diretores, para a gente passar tudo para eles entenderem o jeito Jolie. Então, a gente, desde que ele entra na empresa, ele é acolhido para entender que essa é a nossa maneira de fazer, é o jeito que a gente quer, é o jeito que a gente gosta. E o que a gente faz? A gente pega muitas pessoas novas. Hoje, o nosso público, funcionários, eles são de uma faixa de 18, 19, 20, até 25 anos, a maioria das pessoas. Por quê? Porque eles têm uma vontade de trabalhar
querem entender, querem trabalhar numa empresa legal, com uma cultura forte, mas sempre inovando e tendo uma liberdade. E é o que a gente faz nos nossos funcionários. Por quê? Porque se eles estiverem felizes, satisfeitos, eles vão passar isso para o cliente. Tu ser atendido por uma pessoa que está feliz, está contente, faz muita diferença. Não, só ia complementar, porque senão a gente às vezes acaba, esse colaborador que está insatisfeito, ele acaba encontrando o cliente fala alguma coisa que não está legal, e aí ele já se junta àquela pessoa, né, e fica reforçando que realmente não é bom, que não é isso, que é aquilo, e realmente a experiência se torna diferente por ele mostrar essa vida que ele tem, né, essa vontade e estar se sentindo bem no ambiente de trabalho, né? Exato. Isso a gente tem uma frase lá que é sorriso no rosto e vinho na taça. Por quê? Nas nossas lojas, inclusive, a gente tem a degustação gratuita dos nossos produtos. Então, o nosso funcionário atende todos com esse sorriso, essa vontade, porque a gente torna a degustação uma festa. Ela deixa de ser uma degustação técnica para se tornar um momento, uma experiência. Tu não está sendo julgado ali se tu entende de vinho ou o vinho que tu gosta, porque a gente tem vinho para todos os gostos. Hoje a gente tem mais de 70 rótulos. O que a gente quer é que tu tenha uma experiência, um momento legal e que tu aproveite aquilo. Não seja algo que seja maçante. Inclusive, se o pessoal quiser visitar nossas lojas de Gramado e Canela, fiquem à vontade, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Eu até parabenizo, porque o que a gente mais escuta hoje o pessoal tem muita dificuldade de trabalhar com esse público jovem, né? Alguns líderes, inclusive, têm algumas queixas relacionadas a isso, né? Que esse público jovem, muitas vezes, não tem muita vontade de trabalhar. Mas aí eu concordo contigo, né, em trazer o quanto a cultura ela é importante para dentro de uma empresa, né, para que realmente tu consiga engajar o pessoal. E um diferencial também é essa visão, é compartilhar essa visão, né, como tu está enxergando os próximos passos da empresa, para que aquele colaborador esteja junto, né, abraçando esses desafios juntos. Exato. O público jovem, ele é, enfim, um pouco diferente dos funcionários, no caso, por quê? Porque eles são curiosos, eles questionam as coisas. Diferente de antigamente, que tudo era muito aceito, eles têm muitos questionamentos e muitos porquês. Então, tu tem que justificar o que tu está fazendo, tem que ter uma lógica, e ele quer um pouco mais de liberdade e quer trabalhar com satisfação. Ele não quer aquela rigidez como era antigamente, não poder dar opinião, de não ter uma certa liberdade. Então, isso a gente fornece para os nossos funcionários, eles têm isso dentro da Jolimon, eles sentem, e isso eles passam para as pessoas que eles atendem. Então, tu vê que eles estão encantados, eles gostam de onde eles estão fazendo aquilo por prazer. Não é uma maçante trabalhar. E, claro, eles estão lidando com o turismo, né, muitas vezes. Então, o turista está feliz também. É um momento incrível para os dois lados. E trabalhar com bebida alcoólica, né, o que sempre facilita, né? O pessoal fica mais relaxado também. Mais relaxado, mais faceiro. E os nossos funcionários, todo dia, pelo menos 150 ml de vinho, que faz bem para a saúde. Muito bem. E até te perguntar com relação a essa inserção digamos assim, vocês estão ali num foco de turismo, né, um movimento tanto Gramado quanto Canela, né, que tem essa cultura muito forte de atender bem o turista, né, então que é um olhar um pouco diferenciado, o que eu acho que traz muita riqueza para os empreendimentos, esse turismo receber o pessoal de fora, né, então queria que também tu trouxesse esse olhar que vocês têm para o turismo, né, esse diferencial. Tu já falaste ali a importância de fazer diferente, né? Então, tem que estar sempre se renovando para esse público. E lá, como é trabalhar numa raiz, né, de turismo, que tem há muito tempo. Exato. Gramado e Canela já são consolidados, né, como destinos turísticos no Brasil. Eles estão entre o segundo ou terceiro maior polo turístico, depende do ano. E tu tem uma vantagem de ter um grande fluxo de turismo, mas tu tem outro lado que tem uma grande concorrência. Hoje tem muitos parques em Gramado e Canela. Falando entre as duas cidades, a gente tem mais de 70 atrativos pagos com ingresso. Então tu tem uma concorrência grande. Em compensação, tu tem o turismo. Mas o que a gente procura é oferecer algo diferente, uma experiência legal, um momento único. E como mostrar para as pessoas que esse momento é único. Como elas vêm, antes de irem a Jolimon, entendem que aquele é um passeio legal. Por isso a gente procura fazer parceria com todos, com diversos parques, com hotéis, ou mesmo restaurantes, enfim.
Todo a cidade a gente procura abraçar e ser Jolimon. Então, por isso a gente tem 18 lojas entre Gramado e Canela, além da vinícola. Ou seja, a gente procura que toda pessoa que vá a Gramado e Canela passe pela Jolimon, saia vendo ela, lembre da marca. O objetivo é que elas entrem pelo menos uma loja nossa ou vão na vinícola e encontrem algum produto que elas gostem. É por isso que a gente tem mais de 70 rótulos, porque cada pessoa tem um paladar. Então, às vezes, tu experimentou vinho uma vez, não gostou, não gosta de vinho. Não, aquele vinho só não foi pro teu paladar. Cada pessoa é diferente, cada pessoa gosta de alguma coisa diferente. Exatamente. E é importante essa cultura, né, de turismo, é importante ter essas parcerias estratégicas, né, para que o negócio também rode no próprio, pelas concorrências que a gente falou, né, tem muita concorrência, então que ele rode também nesse meio, né. Como é que tu enxerga hoje a questão, porque dizem, né, que o mercado de Canela, Gramado já está saturado, né, não tem mais espaço para crescimento. Como é que tu enxerga isso hoje para o turismo? Hoje o que as pessoas falam às vezes é que o mercado está cheio, não tem mais espaço para turismo, tem muitas pessoas lá, fica congestionado. Enfim, hoje realmente tem alguns problemas, mas são em datas específicas de alto fluxo, que a gente chama de alta temporada. A maioria das épocas do ano, tu consegue transitar tranquilamente na cidade. E hoje já tem um movimento, tanto de Gramado quanto Canela, dos parques serem um pouco mais afastados do centro, para também o fluxo ficar um pouco mais afastado e tirar ele do centro. Porém, sempre vai ter oportunidade, tanto que a gente está tendo cada vez mais investimentos em Gramado e Canela. Então, tem oportunidade para todo mundo, e eu entendo que quanto mais empresas boas forem para lá, elas não atrapalham, elas ajudam, Agregam, porque elas vão agregar no destino turístico como um todo e vão ser mais uma oportunidade para o turista voltar, conhecer, querer viver essa experiência. Então eu entendo que a cidade tem que se unir como um todo, porque todo mundo vai ganhar. A união faz a força. Mesmo a união do setor vinícola. Quanto mais pessoas a gente estiver consumindo vinho, consequentemente todo mundo ganha. Exatamente. É bem interessante, inclusive, a tua própria mentalidade relacionada a isso, né? Porque a questão de criar oportunidades, né? Então, eu tô nesse meio, mas eu posso ainda estar criando outras oportunidades, né? E a mentalidade que eu quis dizer, porque eu sei que tu te abastece aí de outras fontes, né? pelo mundo todo. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco disso, o quanto é importante um líder hoje trazer novos conhecimentos, ter cursos diferentes, ter experiências diferentes, para agregar nessa visão, porque tem que estar sempre se desenvolvendo, né? É um desenvolvimento contínuo, né? Exato. O que a gente está falando agora de Gramado e Canela, cada vez tem mais concorrência, o bom disso é que tu não vai se acomodar. Tu vai estar sempre querendo evoluir, trazendo coisas novas. E como é que tu faz trazendo coisas novas? Sendo turista. Então, eu tenho um trabalho, que é um trabalho difícil, que eu faço às vezes, que é o quê? Ser turista. Então, eu visito outras cidades turísticas, outros atrativos de outras cidades, visito todos de Gramado e Canela também. Para quê? Para entender o que eles estão fazendo. E por que tu vai me perguntar, tá, então tu visita bastante vinícola, né? Não. Vinícola eu visito muito menos que parques e atrativos turísticos. Por quê? Porque a Jolimon, ela é um atrativo turístico, ela é um parque. Então, a gente tem que trazer essa experiência dos outros, e tu pode consumir muito de outros setores. De outros segmentos, de outros segmentos. Por exemplo, São Roque, que foi uma cidade que eu fui ano passado, eu trouxe diversos conhecimentos de lá que a gente implantou na Jolimon. Então isso é uma atividade que eu faço em torno a cada 3 meses, saio 10 dias, visito cidades turísticas e bebo dessa fonte e vejo o que nós podemos implantar na Jolimon e fazer de melhor. Porque o Brasil já tem muito conhecimento, então às vezes nem sempre tu precisa inventar tudo. Tem coisas que tu pode ver, achar legal, adaptar para o teu setor ou para a tua empresa e implementar ela. Perfeito. Não, muito bom. É exatamente isso, porque a inovação muitas vezes não é só criar algo novo, né, ou ser pioneiro, mas muitas vezes agregar algo novo para o meu negócio que eu ainda não agreguei. Exato. Às vezes as pessoas têm muito o link que inovação é algo disruptivo. É que nem, vou dar exemplo, o TikTok, Instagram, empresas que viraram gigantescas, né? Mas não, a inovação às vezes pode ser uma coisa pequena. Um rótulo, uma embalagem, uma forma diferente de fazer aquela experiência,
uma brincadeira legal com o turista. Então, inovação está em todo lugar, a todo momento, e qualquer pessoa da empresa pode inovar. Tu tem que incentivar isso dentro, porque quanto mais pessoas tu tiver procurando inovar, querendo fazer diferente, a possibilidade de tu ter sucesso é muito maior. Porque se só tiver uma pessoa, é complicado, tudo fica nas costas dela. Agora, se eu tenho 500 pessoas procurando isso, a possibilidade de acertar e estar sempre inovando e trazendo coisas novas é muito maior. E também trabalhar toda essa diversidade que vem de informações para melhor agregar, né? Ou para implementar. Exato. E a diversidade cultural do Brasil ajuda muito. Porque cada cultura nossa tem diferenças, elas não são iguais, mas todas têm muitas coisas boas. Então essa diversidade cultural pode nos fazer alavancar bastante. Por isso na Jolimont tem funcionário de todos os estados praticamente, e a Gramado e Canela tem bastante isso, pessoas de fora, e essa diversidade cultural te traz informações, insights, vivências muito diferentes. E essas vivências diferentes fazem tu sair da tua bolha também e avaliar outras coisas e aprender com elas. Excelente, muito bom. E eu adorei bater esse papo contigo. Trouxe bastante inspiração aqui para muitos empresários também, né? Com relação a essa visão, com essa atuação. Eu acho que é importante também a gente trazer a fala de pessoas que têm essa mentalidade, que pensam diferente, que estão fazendo hoje diferente e a diferença, né? Para inspirar novos negócios. Como tu falou, a gente pode implementar a tua maior atuação, a tua experiência maior, né, que tem mais impacto no mercado vinícola, mas as pessoas de outros segmentos também podem se apropriar aí dessa inspiração que tu trouxe hoje. Com certeza, espero ter, inspirado e que as pessoas tenham gostado. E quem quiser conhecer a Jolimont, a gente está de portas abertas a receber todos. Enfim, se quiserem também conhecer o nosso site, é www.vinjolimont.com.br. Lá podem adquirir os produtos também, é um lugar legal. E também, se quiserem só beber um vinho, podem ir nas nossas lojas, que vai ter uma experiência incrível, eu garanto isso. Podem experimentar, mas a gente não encerrou ainda. Ainda vou pro bate-bola final aqui, Wagner. Topas aí? Claro. Algumas perguntinhas para saber um pouco mais de ti. Fica bem à vontade. Qual é a maior inspiração na tua vida hoje? Maior inspiração... em termos profissionais, em termos gerais. Gerais, aqui fica bem Eu me inspiro aberto. muito nos meus pais, porque eles foram pessoas que batalharam muito. Eles vieram do interior do Rio Grande do Sul, de Canguçu e Piratini. Olha. Tiveram que, foram com 18 anos para estudar em Pelotas. Muitas vezes eles tiveram que caminhar 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, para conseguir estudar. Então eles foram pessoas que batalharam muito. Eu lembro de pequeno, eles durante o dia trabalhando e de noite fazendo extra em casa para conseguir dar uma boa vida para mim e para o meu irmão. Então eles são pessoas que eu valorizo muito, me ensinaram tudo em questão de valores, então eu devo muito a eles e sempre vou ser grato e conto com eles pro resto da vida. Show. Se tu pudesse te teletransportar para algum lugar no mundo agora, qual seria esse lugar? Olha, nesse momento eu gostaria de... uma pergunta... O mais difícil é quando a gente começa a contar um pouquinho da nossa história, né? Ou Exato. falar um pouco mais da gente. Mas assim, algum lugar do mundo que tu conheceu, vários lugares, assim, ou algum lugar que te encantou, que tu gostou muito, gostaria de voltar, talvez? Nesse momento, eu gostaria de ir, sendo bem sincero, para praias de Santa Catarina. Olha Aproveitar só. o fim do verão, uma praia. E por quê? Porque eu gosto muito de água e a água me relaxa. E eu tendo relaxado, eu também consigo ter novas ideias, esvaziar a mente para voltar com ela cheia de coisas para fazer. Então, esse ambiente de mar, ficar olhando, sentado na beira da praia, ele me relaxa e eu consigo me concentrar em outras coisas. Perfeito. E realmente, eu digo sempre que criatividade é um estado emocional. E que a gente precisa estar com a nossa mente relaxada para ter ideias, senão a gente não tem. Se a gente está naquele turbilhão, preocupação, né, ou sob estresse, a gente não consegue ter ideia, né? Então é o melhor momento mesmo. Se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Qualquer superpoder? Qualquer. Superinteligência. Muito bem. E teu maior hobby ou passatempo?
Eu gosto bastante de assistir futebol, e ir no campo e jogar videogame. Ah, show. E o lugar favorito para te relaxar ou recarregar as energias, eu acho que eu já sei qual é. É a praia. É a praia, a beira da praia. Eu tenho uma ligação muito legal com a água, assim, eu me sinto relaxado com ela. Eu consigo esvaziar a mente nesses momentos. Então é um lugar que, às vezes, quando eu estou precisando relaxar a mente, que eu sinto que eu estou cansado mentalmente, eu faço isso, que eu volto com as baterias recarregadas. Exatamente. Reconexão com a natureza também, né? É muito gostoso. E se tu pudesse ter uma profissão ou uma atuação diferente do que tu tem hoje, qual seria? Eu falei que eu gosto muito de futebol, né? Então, eu tinha um sonho de criança, de ser jogador. Acho que toda a pressão no Brasil tem, né? Todo guri, né? Mas eu teria o objetivo de trabalhar com futebol. Ou ser técnico de futebol, ou de escolinhas de futebol. Enfim, algo nesse gênero é uma coisa que eu gosto muito e tenho um sonho. Show. E qual é o teu maior desejo para o futuro? Qual o maior desejo para o futuro? Pessoalmente, é ter filhos. E se tu pudesse trazer uma palavra para definir o nosso encontro hoje, qual seria? Incrível. Muito obrigada. Eu vou te deixar a palavra final, Wagner, para te deixar uma mensagem para o pessoal, para o público que está nos assistindo, que curtiu aqui o nosso bate-papo, para a gente finalizar. Tá certo. Gostaria primeiro de agradecer o convite, tá? Foi bem legal, gostei bastante mesmo de viver essa experiência contigo. E uma mensagem final para as pessoas, vou deixar duas, tá? Já que tu tem a oportunidade. Fica contigo. Estudem, tá? Isso é uma coisa, e tenham curiosidade, isso é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, inclusive para quem trabalha na Jolimon, principalmente para as pessoas lá, para os nossos funcionários, porque isso vocês vão levar para a vida inteira e sempre vai ser um diferencial. Isso ninguém tira de vocês. E outra coisa vivam experiências, tá? Quanto mais experiências conseguirem ter, tu vai ter aproveitado melhor a vida, tu vai lembrar disso, porque eu lembro até hoje dos passeios que eu tive quando criança na escola. Então essas experiências marcam a gente, são para a vida inteira, e eu garanto que na Jolimon vocês vão ter isso também. E aproveitem a vida, porque, enfim, ela é curta e nós temos que vivenciar ela com o que faz sentido para nós. Então, às vezes, não tenha vergonha daquele vinho que tu gosta, que pode ser até, às vezes, um demi-sec ou um suave. Então, aproveitem. O que faz sentido para ti, no fim, é o que importa. É um prazer. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, Wagner, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por estar compartilhando com a gente também a tua trajetória. Fico muito feliz aí de te conhecer. Eu espero que todos vocês também tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Um abraço. like a diamond.